Com ele. Doutor Yuri, doutor Yuri. Olá, ilustre professor Antônio Leitão, como vai? Já começamos? Sim. Acabamos de entrar no ar. Vamos que vamos. É um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez. É um prazer todo nosso, até porque você é uma figura até quase que lendária no direito correto do Distrito Federal, e a gente tem muito orgulho em estar sempre trabalhando com pessoas que têm, vamos dizer, opiniões seguras, baseado vamos dizer, em argumentações seguras. E aí, rapidamente, só falando uma coisa aqui. Por exemplo, o sindicato dos professores, não sei se estrategicamente errado ou não, anunciou uma greve para segunda-feira e antes da greve começar, um juiz, com certeza daqueles que vêm de sentença, já decretou a greve abusiva, cobrando uma multa de R$ 1.000 por dia, caso o sindicato resolva fazer a greve, durante o tempo que tiver greve, R$ 1 milhão. Veja bem a brincadeira, R$ 1 milhão por dia, caso o sindicato resolva fazer greve, como se o sindicato, a gente sabe muito bem, conheço muito bem de maneira bem tranquila, a porcaria que o sindicato é, mas eu duvido que ele com essa pena esdrúxula de não só da questão antes de começar a greve, a questão da abusividade, como também a questão do 1 milhão por dia, coisa que o sindicato não teria. É igual, me perdoe a comparação, é igual, por exemplo, você, hoje em dia, como tudo é crime, e a moda no Brasil, acompanhando nos Estados Unidos, é a história do danos morais. Muitas vezes esses danos morais, como a suposta vítima não tem dinheiro para pagar advogado, esses danos morais, uma vez conseguido, vai ser para pagar o advogado aquilo que a vítima não tem para fazer. Então, o acusado que inclusive inclusive agora nós temos, desculpa, a lei, aquele projeto de lei Vai Desgraça, que o Ibanez começou no final de semana. Agora as mulheres que têm pena, têm como é que é, medida protetiva e até diz que ou aquelas que necessitam de acolhimento todo mundo precisa, mas o fato é que vão ter transporte de graça. E aí dizem que daqui a um tempo ninguém mais vai pagar ônibus. Eu digo, mas quem vai pagar esse ônibus se as pessoas que estão andando não vão pagar? Então, me perdoe esse comentário inicial, é só para me. É um desabafo, é a introdução na live. E aí queria ouvir um pouco mais, por favor. Tudo bem. Primeiramente, uma ótima noite a você, né? Um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço muito grande aos nossos net espectadores também. É sempre um prazer poder falar para vocês aqui através, vamos dizer, das ondas da net, das redes sociais do seu programa. Um abraço para a Stephanie também, que tem sempre desempenhado um trabalho fantástico, né? Tá. E dizer o seguinte, nós temos várias vertentes, né? O nosso país ele vai de mal a pior. O Brasil não está bem, ele não está bem internamente, ele não está bem no cenário internacional. Aliás, eu acho que no cenário internacional é que não está bem mesmo. O Brasil hoje ele se aproxima de pessoas que não, que não trazem tanta vantagem econômica como Estados Unidos e Europa. Eu diria a você que Estados Unidos e Europa responde por 70% do investimento econômico do Brasil, Rússia, Irã, esses países, nós estaríamos aí em torno aí de 15%, China também, até o pessoal acha que a China comanda, mas não. Então o Brasil se aproxima de ditaduras,
se aproxima de ditadores, né? O que é um cenário que acende realmente o alerta em relação à pátria em si. Muito bem, esse é um ponto. O outro ponto que também me chama a atenção é o fato de que praticamente todos esses sindicatos aqui do Distrito Federal apoiaram o atual governador, o Sim, doutor Ibanez Rocha, né? sim, sim, Então, sim. eu às vezes não consigo compreender, obviamente que há acordos, né, que há apoios, né? Isso aí é fundamental, é importante, cada um é livre para escolher aquilo que importa, que é importante para os seus propósitos, né? Até porque só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é uma realidade certa. De modo que eu não Gostei consigo da entender, frase. assim, Só, gostou a frase é boa, gostei da só frase. vive o Mas enfim. propósito quem suporta o processo. Até entendo que a caminhada política seja por aí. Mas não consigo compreender se realmente isso teríamos que ter uma explicação mais profunda, né, do ponto de vista político, se esses acordos só são no momento da eleição. Porque me parece que logo depois, ou um pouco depois, tudo começa a ruir, né? Tudo começa a parar de funcionar, a máquina. Né? Então, assim, é uma situação que eu vejo com muita gravidade, e não adianta o judiciário se intrometer nisso, de ficar estabelecendo multas, porque isso é um direito constitucional, o direito à greve. Né? Ele já está até muito regulamentado quando estabelece que você tem uma porcentagem funcionando em determinados casos, porque o direito na Constituição Federal Brasileira, a greve é greve total, é parada total. Mas, infelizmente, aqui no Brasil não se segue mais a Constituição. Se seguem as vaidades pessoais, os interesses pessoais, não é? A perseguição política, o ideário de não seguir o devido processo legal. Então, assim, então nós vivemos um samba louco aqui nesse país que, infelizmente, acaba afetando a sociedade como um todo. E uma dessas afetações, por exemplo, é essa questão das greves que começam a aparecer para todos os cantos. Né? Então, isso, para mim, é algo sério. Penso que, a verdade, o Simpro tem que reunir, né, com o governo do Distrito Federal e resolver isso o mais breve possível, porque, quer queira ou não, obviamente que a greve, embora seja um direito, acaba prejudicando a população. Né? Então, você deixa crianças sem aula, acaba estragando o calendário escolar. Então, são coisas muito sérias e acaba prejudicando o ano letivo também, e que eu acho que deve ser observado. Mas eu acho que nós estamos seguindo aqui no Distrito Federal uma tendência, que é essa tendência no Brasil inteiro. Quer dizer, uma tendência de um país onde a corrupção nesses últimos 3 anos, já tínhamos um problema sério com corrupção. Né? E nesses últimos 3 anos parece que o cabresto está completamente solto, né? As amarras foram tiradas e temos observado aí furtos de todas as formas, apropriações indébitas de todas as formas, normalmente falando aqui do INSS também, que é um ponto importante, né? Que tem furtado empresas mancomunadas com seres do mal, né, com pessoas do mal, obviamente, que tem franqueado realizar descontos sem autorização em mais de 9 milhões de pessoas protegidas, em tese protegidas pelo sistema de segurança do INSS, quer seja através de BPCs, de benefícios de prestações continuadas, quer ser através de pensões ou qualquer outro tipo de auxílio que é previsto na legislação previdenciária. Então, a gente fica, na verdade, assim, muito triste com tudo isso, né? Porque parece que as Me coisas não desculpe, avançam. me desculpe um dado. Pode falar. No meu contra-cheque é pouco, mas está sendo descontado todo mês, Que sem que eu, absurdo. sem que eu soubesse disso. Até liguei para a própria
a própria empresa e tentaram, vamos devolver, mas eu preferi me divertir com isso por enquanto. Então, tem uma empresa chamada Odonto Group, que, isso, que é uma empresa vamos dizer, de uma espécie de plano odontológico, que tem parceria com o governo, que tira do meu contra-cheque todo mês R$ 30. E aí, os precatórios que enriqueceu o seu Ibanez e o seu marido da dona deputada Paula Belmonte, por exemplo, deve sair os precatórios aqui para o Distrito Federal daqui a pouco tempo, onde cada servidor vai receber 60% do valor. O resto vai para os grandes escritórios e até para os sindicatos também. E aí, não é uma coisa parecida, já tradicional no Brasil? É uma tradição do mal, né? É uma tradição oriunda dos poços mais profundos do inferno, se eu posso dizer, acentuando aqui a palavra, porque é algo, como é que eu vou descontar o dinheiro de alguém se eu não autorizei para que esse dinheiro fosse descontado? E a tática é essa mesmo, viu, professor? Na verdade, é descontar pouquinho, mas descontar pouquinho em larga escala. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, existem 10 milhões 146 mil solicitações de aposentadoria que não foram aposentados. Essas 10 milhões 146 mil, esses dados são de 2 dias atrás, é bem recente. Sim, sim. Então, essas pessoas pagaram o INSS, pagaram a Previdência Social e estão aí a ver navios já por muito tempo. Então, por que não paga essas aposentadorias? Porque o Instituto ele foi utilizado, está sendo utilizado para furtar, vamos chamar assim, para tripudiar a pessoa incapaz. São pessoas humildes, pessoas que não têm a capacidade sequer de contratar um advogado para poder fazer o seu pedido de indenização. Pois é. Veja a sua situação. Não tem Você, por condição de exemplo, contratar, não tem condição de contratar advogado, porque a OAB criou uma tal de URH, onde cada unidade dessa custa mais de R$ 600, e justamente para que as pessoas pobres não tenham acesso aos chamados advogados chiques. Infelizmente, quer dizer, você está no meio dos chiques por competência. Agora eu estou falando de indivíduos e eu sei que não faz isso, inclusive faz um trabalho social muito bom. Mas a maioria dos chiques, igual eu fui vítima disso, realmente é um negócio que, vamos dizer, é como se fosse uma espécie de, como disse você agora há pouco, um acordo do diabo para prejudicar a sociedade. e não é só essa questão da OAB, não. A questão primordial e pior de todas está no próprio judiciário. O judiciário brasileiro hoje, apesar de termos uma lei que facilita para processos de baixo valor, né, que são os juizados especiais cíveis, mas nem sempre o processo é de tão baixo valor assim. Então você vai entrar com uma ação na justiça comum, as custas judiciais são caríssimas, né? Principalmente uma pessoa que precisa, né? Então são custas altíssimas. Os valores de atualização monetária que são utilizados na justiça brasileira são altíssimos, né? Então, assim, eu vejo que a justiça também, de certa forma, inviabiliza. Quando você pede a gratuidade da justiça, não são todos os juízes que têm a sensibilidade de conceder a gratuidade somente por um termo de pobreza que a pessoa se declara pobre. Claro, Pedem. a preferência dele a preferência dele é vender sentença. Pois eles pedem. Muitas vezes eu já vi casos de juízes que mandam oficiar o cartório de imóveis para saber se a pessoa tem imóveis, saber se tem carro, às vezes tem um carrinho velho, tem que apresentar declaração de imposto de renda. Então, assim, há uma dificuldade muito grande de se acessar a justiça, porque a justiça está virando também um órgão arrecadatório. Obviamente que precisa justificar os salários
de mais de R$ 100 mil para lá, que muitas vezes são pagos a muitos magistrados no Brasil, né? Então, e quem está 500 dizendo isso mil. não sou eu. 500 mil. É. E eu estou pegando leve, né? Porque o que se observa nas reportagens que são trazidas pela mídia tradicional são valores de até 1 milhão, 2, 500, 600 mil. Então, eu estou só de leve aqui, mas a mídia tradicional tem noticiado valores exorbitantes. Não só. Você fala, mas é só lá no interior de um país aí, de um estado brasileiro. Não, é na estrutura toda. E nessa balada também vem os membros do Ministério Público. De forma que o judiciário virou realmente não uma questão de vocação somente, mas virou uma coisa de arrecadação de grana mesmo, né? Então você faz o concurso público porque paga-se muito bem. Isso é uma realidade, e paga mesmo. Sim. Não é igual antigamente, que você pagava um salário módico ali para o juiz, ele lutava. Não, o juiz, o magistrado, o promotor de justiça é quase como um empresário. Aliás, ganha até mais do que muitos empresários no Brasil. Sim. Milhares de empresários no Brasil. Sim, Então sim. virou meio que um negócio. É um concurso muito difícil, que você tem que decorar muita matéria, não tenha dúvida disso. Mas depois que você entra no sistema, eu tenho visto aí a galera tá muito preocupado com o povo pobre, muito preocupado não, né? E isso é um problema para o Brasil, porque você cria uma coisa chamada insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica é o que tem sido observado hoje pelas potências mundiais democráticas, né? Você veja aí o próprio os Estados Unidos não está de brincadeira. Até alguns membros que eu tenho percebido têm feito certas piadas. Ah, mas o Trump daqui 72 horas, aguarde, mas não é. A coisa é bastante séria. E a gente tem acompanhado esses últimos 3 dias para cá, a coisa ficou mais séria ainda. E se não fosse tão preocupante assim, o próprio Supremo Tribunal Federal não estaria acionando o Itamaraty, nem o presidente da República, para interceder por eles, para que eventuais penalidades não sejam aplicadas aos juízes brasileiros do Supremo Tribunal Federal por parte do governo Trump. Mas Acontece então pode que essas, fazer isso. acontece que essas penalidades elas não são diretamente referentes à soberania brasileira. É isso que eu quero esclarecer. Quando ele aplica essas penalidades, ele aplica no país dele. Ele não aplica essas penalidades internamente. Tanto é que os juízes continuarão sendo de juízes, continuarão julgando os processos, continuarão fazendo tudo normalmente. Agora, por uma questão de soberania de cada país, você pode decidir quem entra no seu país ou não. Isso é fato. Da mesma forma que o Brasil, pelo princípio da reciprocidade, pode determinar que os americanos não entrem no Brasil, né? Então, isso aí não vai alterar a vida dos americanos e muito menos a vida dos brasileiros. Acontece que essa pequena escalada, que parece muito simples, pode escalar para sanções comerciais. E essas sanções comerciais a gente observa em vários países do mundo, normalmente a Venezuela e tantos outros, porque, como eu falei, os Estados Unidos é um parceiro importante comercialmente para o Brasil, não tenha dúvida disso. Tanto a União Europeia também. E a União Europeia segue, é um bloco, com diversos países juntos ali. Sim. Então, às vezes, assim, essas interpretações de não deixar entrar no seu país porque eu não quero, pode dar problema nesse sentido, do ponto de vista comercial. Então, soberania é um termo que eu já sei que você vai falar sobre isso. É importante, nós continuamos sendo soberanos. Agora você imagina comigo, somos soberanos, podemos fazer o que quiser aqui no Brasil. Mas somos tão soberanos que outros países não aceitam, de repente, que algum ministro entre no seu país. É um direito da soberania deles também. Então, assim, mas quando você se fala entre rico e pobre, você pode ver, sempre acaba sobrando para o pobre, né? Então, eu acho que temos que ter procurar, não é dobrar a aposta. Eu acho que isso é besteira. Eu vou falar mais alto, não é isso. Acho que é procurar ter humildade e simplicidade para saber entender e chegar num denominador comum, porque essa questão, professor, de dobrar a aposta, de gritar, nós não, sabe, a gente não tem nem avião para combate. Não temos nem avião para combate. Olha, infelizmente,
Se você pegar o exército brasileiro e botar num fronte de combate, porque o que manda na ordem mundial é a Força Armada, não adianta. Você não se faz ordem mundial com flores, infelizmente. Veja o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Então não faz. Não adianta a gente ficar aqui no Brasil hilando, pensando e sonhando, porque se faz com isso. Nós não temos uma armada capaz de enfrentar os Estados Unidos. É porque o E problema nem do a Brasil, China, nem ninguém. por exemplo, Nem a Venezuela nós temos capacidade de enfrentamento, para você ter ideia. pois é, mas Então, o problema é que falam que o Brasil é um país pacífico, e na verdade o Brasil não é um país pacífico, é um país passivo. Por exemplo, ele não tem capacidade, e, digamos, e nem quer é, enfrentar, digamos, os países, e se tiver que enfrentar, mas em compensação o povo aqui se come, se mata, se engole, é rivalidade de tudo quanto é jeito, e inclusive essa polarização, essa suposta polarização política, na prática ela não existe. Porque há muito tempo atrás, uma professora virou para mim que disse que não importa o lado que eu tivesse, ela continuaria meu amigo, porque os caras brigam no almoço e se beijam no jantar. Então, quem fica nessa brincadeira toda na prática, se digladiando, se matando, tentando tomar um tomar o que é do outro, aquela coisa toda, né? E muitas vezes respaldada por leis, vamos dizer, baseadas em indignações seletivas, que acabam construindo leis unilaterais, e aí o povo aproveita, como se vive idolatria o tempo todo, em todos os sentidos, aí até a lei vira ídolo. E aí qualquer coisa é motivo para um partir para cima do outro e coisas do gênero. Então, o problema do Brasil realmente, como você está dizendo, é interno, porque já que ninguém tem coragem de brigar com quem está lá fora, vai brigar, e se vão se matar aqui dentro. pois é, eu estava vendo, eu vejo muito internet, acho que todo mundo vê, né? Acho que as Sim, informações estão muito à sim, disposição. sim. E primeiro que estão tentando realmente censurar, mas não é, já existem regras para a internet que proíbem uma série de coisas e tal, mas na verdade querem proibir a informação na internet sem o devido processo legal, que é o que vai ter uma votação no STF agora essa semana, né? Ou semana que vem. Então são coisas que são muito preocupantes. Eu estava vendo um vídeo agora, anteontem, e vi um vídeo não é depoimento, né? De um parlatório do presidente da República, o ilustre presidente Lula, e que foi na inauguração daquelas águas do Rio São Ah, Francisco, lá na sim, Paraíba. sim, sim, sim. E que ele falou a seguinte frase, abre aspas, isso foi noticiado amplamente, não sou eu que estou dizendo. Não, sim. E ele diz que bom que Deus deixou vocês passarem tantas necessidades para eu poder vir aqui e salvá-los. Então, assim, a gente está. Eu não sei se isso é um caso de psiquiatria ou algo nesse sentido, mas a grande verdade que se tem é que está se chegando à loucura de se comparar com Deus, né? Então, como dizia Luís XIV, o Estado sou eu, lá no século XVI, século XVII. Então, l'état c'est moi. Então, o que se observa é que existe uma paranoia, uma cartaz nesse sentido, de que existe uma perfeição sem o apoio do povo brasileiro nesse sentido, normalmente tem demonstrado aí as pesquisas recentemente. Então, A o questão, Brasil, por exemplo, para desculpe, pagar suas contas, aumenta imposto numa canetada da noite para o dia. Quer dizer, um IOF, vamos aumentar um IOF aqui, isso não é nada. Não, é muito. Né? Isso interfere na comida, interfere na luz, interfere na vida do trabalhador brasileiro. E o brasileiro meio que passivo vai deixando isso passar, né? ele é passivo E mesmo. você vê uma coisa dessa do IOF, qualquer país do mundo, isso já estaria explodindo as ruas inteiras. Pois é, mas Então, o problema nesse caso, e voltando um pouco atrás, quer dizer, como Deus sabia, Deus deu a seca, Deus deu a seca para o Nordeste porque sabia que eu ia ser presidente.
Aí eu perguntei, ué, mas por que que não fizeram aqui no Brasil há muito tempo? Foi feito em Israel. Porque Israel era um país que tinha seca para tudo quanto é lado e está corrigindo, o povo está convivendo. Inclusive estão matando mais gente do que deveria matar. Até Hitler se envergonharia das mortes que Israel está causando na Palestina. Mas nesse aspecto, vamos dizer, a seca, a questão da seca foi corrigida, então caberia aos brasileiros, inclusive o senhor presidente, que já está no terceiro mandato, ter resolvido essa questão há muito tempo. Pois é, veja, a gente volta de novo à discussão num ponto interessante, que é o ponto do armamento. Então você veja, quem é que manda na soberania e na ordem mundial? A ordem mundial manda quem tem dinheiro e muito armamento. Então não Isso. adianta você não ter, como eu falei, não se faz política de vizinhança se você não tiver necessariamente o armamento necessário para o enfrentamento, quase não chega a um acordo. Essa questão lá na Palestina, essa questão lá em Israel, ela demonstra isso muito claro. Então você tem um país muito bem armado, né, uma potência mundial atômica, que é o Israel, pequeno, mas abelhas bem com bastante ferrões, e você tem o palestino que não tem nada ali, vai ter um fuzil ali, Kalashnikov, um AK-47 e força de vontade para poder enfrentar. Mas assim, eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque, obviamente, nós tivemos, para deflagrar esse processo contra a Palestina, infelizmente, maus palestinos, não estou falando do palestino do bem, invadiram o Israel e cometeram aquelas atrocidades. Obviamente que uma coisa não justifica a outra. Eu concordo com você plenamente nesse ponto. Uma O, coisa pro, o, não pro, o, pro, justifica. o problema, Mas desculpa. você veja o armamento sendo Uhum. imperativo na deflagração de um processo de conquista ou não. Armamento. Pois é, mas má influência também prejudica muito, porque os doidos do Hamas fizeram o que fizeram porque foram incentivados pelo algo tipo Irã e por aí afora vai. Pois é, parece que há uma histeria do ponto de vista mundial em buscar guerras. Eu não sei por que esse motivo, deve ser por gastos ou guerras de conquistas. Parece que esqueceram do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com mais de 100 milhões de pessoas mortas. Então, assim, parece que a impressão que eu tenho é que essas guerras de conquista, de alguma forma, implicam em captação de renda, de faturamento de dinheiro. E isso ocorre, não tenha dúvida disso, porque há necessidade de se fabricar mais armas, mais munições, né? E essas munições vão ser castas no campo de batalha, aí precisa de mais armas, ou seja, a indústria ela vai ter uma movimentação, como de fato teve no período da Segunda Guerra Mundial, que envolveu empresas grandes, inclusive a Porsche, por exemplo. Né? Então, assim, na Alemanha, que muitas vezes as pessoas acham que não, para financiar a guerra, alguém tem que fabricar o fuzil, Sim, alguém tem sim, que fabricar a bomba atômica. sim. Então, assim, esse disparate, essa histeria, esse descontrole que existe por parte de governantes no mundo que fazem com que, eu diria até esse planeta, sabe, que esse planeta parece que não dá certo. Né? Há necessidade da indulgência humana de matar, de aniquilar, de conquistar, de destruir o próximo. É uma coisa muito estranha. Talvez a espiritualidade explique isso, não sei. Mas do ponto de vista da razão, é totalmente irracional, né? Tanto de todos os lados, analisando todos os lados. E com isso, quem perde é quem perde sua vida. Quem tem um tiro na sua cara é quem sofre a violência, que infelizmente a vida não pode ser retornada, pelo menos nos moldes que conhecemos Mas, hoje. Uma vez mas morto, morto se foi. desculpa, mas a indústria vamos dizer, da idolatria religiosa também fomenta muita coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala de espiritualidade, você tem que saber muito bem o que é
espiritualidade e o que é indústria religiosa e indústria da idolatria religiosa, que inclusive isso move, é igual aqui no Brasil, você falando sobre a tal da lei essa questão do IOF, é porque a má administração vem há tanto tempo ocorrendo a coisa de tal forma que e aí os caras vão querer comprar, porque os pobres são meras cobaias. Então eu tenho que dar um jeito de comprar os pobres de alguma, com essas bolsas, esses BPC e por aí fora vai. Porque, inclusive, no Brasil, o grande problema é que o pessoal adora direito, mas cidadania é acesso a direitos e compromisso a deveres. E o pessoal daqui não quer, por isso, inclusive, elege os supostos salvadores da pátria que não salvam nem a eles mesmos. Então, e aí vem a questão do desconhecimento intelectual. É por isso que o pessoal não reage, é porque tem desconhecimento intelectual do que é realmente essa questão do aumento do IOF e porque já vem acontecendo também há muito tempo. Pois é. Na questão religiosa é interessante a gente lembrar, porque vamos pensar assim: se Deus é amor, Deus é paz, Deus é união, só uma reflexão, né? Como é que eu vou matar em nome de Deus? Que Deus é esse? E muitos pensam assim, não são Sim, poucos, não. sim, Deus é paz, união e amor. Se Deus é paz, união e amor, então por que eu vou matar outra família, eu vou destruir outro país em nome de Deus? Né? Então é uma coisa contraditória. A gente vive contraditórios, professor Antônio Leitão. A gente vive num planeta perdido aqui no meio do espaço, pelo menos do nosso ponto de vista, né? pois é. Perdidos. Não Uhum. sei de outros pontos de vista, de extraterrestres, mas do nosso ponto de vista, sim, só somos nós aqui, pelo menos é o que se tem provado até o presente momento. E ainda existia essa competição insana de destruição, sabe? Eu não consigo compreender isso, né? Enquanto se prega amor, paz e união, parece que aqueles, como a Ucrânia, por exemplo, que foi um país que se desarmou, a Ucrânia tinha armas nucleares, aí em prol da desarmamento mundial e tal, olha o que aconteceu. Ela se desarmou e hoje está sendo invadida. 20% do território ucraniano está nas mãos dos russos, que é uma guerra de conquista. Sobre N alegações que eu acho pífias, né? De que vão destruir a Rússia. Ninguém vai destruir. Se fosse destruir a Rússia, destruir ali pela Finlândia, pela Letônia, pela Lituânia. É só entrar lá e destruir a Rússia. Uhum. E não necessariamente pela Ucrânia. Até Sim, porque esses países que eu acabei de falar fazem parte da OTAN e são muito bem armados, inclusive com armas atômicas. sim. Né? Então, só a fronteira da Finlândia com a Rússia, que é pertinho de Moscou ali, você tem mais de 2.000 quilômetros. Fronteira completamente aberta. Você entra a hora que você quiser. Né? Então não há desculpa de que a Ucrânia vai ameaçar, não é essa. A ideia é conquistar. E aí, voltando, é um país desarmado. E aí ficou fácil, ficou uma presa fácil. Né? Então me parece que a ameaça de guerra entre países e o armamento é o que mantém essa paz nossa. É uma paz muito tênue, mantida através de pressão armamentista. O Brasil não tem isso. Aqui, na hora que quiserem invadir isso aqui, invadem a hora que quiser, porque não quiseram ainda. Né? Tradicionalmente, nós temos tratados de paz e de segurança com os Estados Unidos. Eu não sei como é que isso ficaria caso, por exemplo, o Brasil resolvesse negociar, vender a sua soberania para a China, para o Irã. Eu não sei se necessariamente o governo americano, norte-americano, iria aceitar isso de bom grado. Então, de modo que a gente pisa aqui em ovos o tempo todo. Mas o pior de tudo isso não é isso. O pior de tudo isso é deixar o povo brasileiro desassistido, passando fome, saúde, né, todo tipo de desassistência que você puder imaginar aqui nesse país. Isso, para mim, é o que é mais doloroso. E, enquanto isso, as contas internacionais são abarroadas de dinheiro do INSS, dinheiro da saúde, dinheiro da segurança, em prol específico e pessoal desses grandes desviadores.
É aquela história. Geralmente aquele que comete o crime volta à cena do crime. E alguns parece que voltaram mesmo e gostaram da cena do crime. Porque você está me lembrando, inclusive, eu entrevistei um deputado ligado ao esquema do Arruda e aquele pessoal todo que foi, digamos, muita gente presa por causa de operação essa, operação aquela, e esse futuro candidato que quer retornar ao esquema, ele fala que houve uma espécie de armação conspiratória, diabólica, até porque ele é evangélico, para tirar eles do poder, porque eles já iam para o Senado, mas não conseguiu ir mais por conta dessa armação. Então, para eles, na prática, inclusive, tinha oração da propina, tinha gente vendendo lote no céu, mas para eles, nada disso abalaria as estruturas, vamos dizer, do Brasil. É igual o Petronão, é igual agora. Eu ouvi a deputada a catarinense Carolina de Tone dizendo que ninguém fez nada, todo mundo do grupo dela, que ela é do PL, todo mundo do grupo dela é santo. A gente sabe muito bem que não é por aí. Então, lamentavelmente, a gente fica querendo saber o que é crime no Brasil, porque o indivíduo comete hoje, amanhã faz um discurso totalmente, vamos dizer, negacionista, ou sei lá que nome dá para isso, e aí, quando pensa que não, há os acordos, as anistias, igual no tempo da ditadura, como é que é? A anistia ampla, geral e restrita. E por conta da anistia ampla, geral e restrita, ficou-se conspirando de lá até agora, inclusive os chefões na época da ditadura, que foi Golbery, Geisel, Figueiredo e outros, tiveram que entregar o poder por conta dos chamados tigres, que ficavam matando pessoas que eles diziam que eram comunistas e para poder e perturbaram tanto que os grandes chefões, autores vamos dizer, da tomada na época do poder, resolveram devolver o poder. Claro, o dinheiro também tinha acabado, mas resolveram devolver o poder e os outros continuaram esperando a oportunidade e quando... Quer dizer, eles deviam ter tomado o poder logo em 2019, mas não. Vai querer tomar no final vamos dizer, no final do governo, aí é complicado. Então, o nosso problema maior, como eu falei, é a questão da falta de gestão, além de não se ter visão sistêmica, ninguém planeja nada para valer. Aí, como é que as coisas podem dar certo desse jeito? Pois é. E tudo isso que o senhor falou passa por um direito, que é o direito de saúde. Sim, Porque se a gente não tiver a saúde, não temos vida, não temos como andar nas estradas asfaltadas, isso. não temos como usar os viadutos. Sem saúde, a gente morre. E as estradas e os viadutos servirão apenas para as funerárias chegarem mais rápido ao cemitério, levando os nossos corpos para serem enterrados. E eu tenho observado, por exemplo, aqui no Distrito Federal, e eu tenho visto pela imprensa, né, isso não sou eu que estou falando, isso é noticiado todos os dias, né? Pessoas que estão morrendo na fila de atendimento, por falta de atendimento. Quer dizer, pessoas que chegam lá dizendo que estão com dor e voltam para casa com a mesma dor. Né? Então, assim, esse é um problema que eu vejo, para mim, é o problema número um, e deveria ser a preocupação número um de qualquer governante, antes de partir para qualquer outro tipo de empreendimento. Então, saúde é importante, porque um povo com saúde desfruta o saneamento básico, desfruta a segurança, desfruta as estradas, desfruta os viadutos, desfruta dos restaurantes comunitários. Então, a pessoa É uma viva, coisa que tem ela que ser consegue. investigada. Pois é. Porque Então, a imagine só, pessoa. almoço, janta e café da manhã por R$ 2,
é muito complicado, tem que ser Não, investigado. mas isso aí o povo paga, né? Isso aí o povo sai dos impostos. Você pode ter certeza que não sai do bolso do governante. Pessoal dele, Eu não. sei que Isso sai da acontece, arrecadação, né? acontece que nessa brincadeira toda, desses acordos com quem tá, digamos, as empresas que estão fazendo, cuidando dos restaurantes comunitários, existe subsídios sendo desviado para engordar a conta de gente por aí também. Pois é, eu espero que o Tribunal de Contas fiscalize, eu espero que o Ministério Público fiscalize, eu espero que a polícia fiscalize. Nós temos órgãos que são criados pelo próprio Estado para fazer essas fiscalizações Pois é, mas com esses relação órgãos, à malversação do recurso público. mas me perdoe de novo, esses órgãos, esses órgãos, eles não têm, digamos, nenhum, tem contingente de gente suficiente e para fazer a devida fiscalização, ou o papel, digamos, por exemplo, a polícia militar daqui tinha que ter mais de 20 mil homens, tem em torno de 12 mil. E os hospitais é a mesma coisa, ou seja, é igual a história do INSS, que também claro que tem os rolos, aquela coisa toda, mas falta efetivo, contingente de pessoas para que o trabalho aconteça da melhor maneira possível. Então, o nosso problema maior é justamente, e tem mais. Existe, conversando com o ex-deputado de Brasília, não, deputado não, porque nunca foi deputado, mas é um cara da Polícia Militar, que fazia um trabalho muito interessante para o trânsito do centro de Taguatinga, e aí ele veio com uma ideia muito interessante. Se a gente criasse, mas colocasse número suficiente de pessoas para trabalhar, uma profissão chamada fiscal de cultura, em tudo quanto é lugar, porque aquela coisa, não adianta eu querer prevenir, digamos, depois que acontece incêndio em tudo quanto é lugar, eu querer pagar brigadista para apagar o incêndio, você poderia ter evitado antes com a fiscalização apropriada. Então, a questão da fiscalização seria um braço que o longa-manos que o Estado tem para poder prevalecer as suas determinações, seus investimentos, né? E manter a ordem social e a paz, bem como os investimentos necessários para que essa ordem social e paz aconteça. Então, infelizmente, isso não acontece, né? A gente não vê isso. A gente vê uma massa inchada, né, com muito pouco aproveitamento do ponto de vista efetivo, em trazer para a sociedade aquilo que a Constituição Federal. Até falando em Constituição, parece até que não existe, né? Mas lá diz que você tem que dar segurança, dar assistência, saúde às pessoas. E isso, infelizmente, não é cumprido aqui no Brasil. Não é levado a sério. É apenas texto de lei, texto morto na lei. Infelizmente, o prejuízo que se tem para a sociedade é muito grande. E eu vou insistir de novo aqui. Temos que ter cuidado com a saúde. Saúde é o primeiro ponto de importância para um governante. Mas ninguém vai ver. As pessoas vão ver que você está cuidando do hospital, que não tem fila, né, que você tem bons médicos, né, que médicos bem remunerados também. Então, é um conjunto de situações que, se a saúde não beneficiar, você não vai usar nada, porque você vai morrer. Então, você não usa, como eu disse, o asfalto, você não usa a residência, você não usa o cartão do pão, você não usa o restaurante comunitário, porque você se foi. Porque você foi numa UPA ou foi num hospital, não foi operado, não foi medicado e morreu na fila. Ou foi mandado para casa para morrer em casa. Então, está tudo muito bagunçado, professor. As coisas estão muito fora de ordem. O que é uma tristeza. E não é só no âmbito regional. Eu diria a você que no âmbito nacional Nacional, sim. mesmo, a Sim. coisa está fora do controle. E aí a gente fica, quando você fala. Porque para mim, segurança é, não é só. Veja bem, se cada pessoa que fosse assaltar na rua cobrasse danos morais do Estado, porque ele foi assaltado na rua,
E encher de ações para tudo quanto é lado. Mau atendimento em hospital, a mesma coisa. Mal atendimento, escola, a mesma coisa. Porque, na verdade, segurança é uma palavra que vamos dizer, aglutinadora, intersetorial, interdisciplinar, que agrega funções de todos os prestadores de serviço, vamos dizer, de um país, de uma nação, de um Estado, porque sem que essas coisas funcionem, não há segurança, porque o que vai haver é igual, por exemplo, nós temos hoje, eu fui, que eu agora estou fazendo, inclusive, acho que está sendo transmitido, eu estou fazendo programas de televisão na TV comunitária de CNL, que é uma TV virtual, e fui atrás de uma advogada para conversar um assunto e quando eu penso que não, na calçada do escritório dela tinha fezes de morador de rua. E o que é pior, não tinha não tinha ninguém para limpar. Então, Ceilândia está abandonada, tá, vamos dizer, e o ano passado, inclusive, enquanto o ano passado esbanjaram dinheiro com a festa de aniversário para igual acontece com essas festas de Natal aqui em Brasília, que há um esbanjamento de dinheiro para aquela coisa. O pessoal se diverte, mas os promotores também se divertem ganhando dinheiro. Então, lá em Ceilândia, o ano passado, aconteceu isso e, de repente, você encontra questões caóticas no meio da cidade, além de outras questões, vamos dizer, que acabam colocando a segurança de modo geral. Você falando em asfalto, isso, daquilo, mas acontece que como é que eu vou andar numa cidade com pistas cheias de interrupção, uma coisa que eu aparentemente termino de construir hoje, amanhã já está já tá afundado, já tem cratera, aquela coisa toda. Como é que a gente vai aproveitar um lugar desse? Com saúde ou sem saúde, como é que eu vou aproveitar um asfalto desse? Que hoje eu terminei de construir, amanhã já está todo esburacado. Pois é, e ainda tem esse detalhe dos péssimos e da qualidade ínfima do material que é utilizado para se desenvolver em obras no Brasil, né? É complicado, professor. A gente vive, como eu falei, os órgãos fiscalizadores não fiscalizam, parece que são mancomunados também com isso, e o povo, na hora de votar também, o povo parece que está mal informado, ou leva na brincadeira o voto, né? Porque o voto é uma coisa muito séria, diferentemente do que ocorre em outros países, né? Mas tudo isso se deriva a uma questão educacional mesmo. Ou seja, é interessante manter o povo na ignorância, né? Porque aquele cidadão que menos confronta, menos pergunta, só é tocado, né, no sentido geral, é o que não dá trabalho. Então a grande massa é assim, infelizmente. E aí vai tocando o barco como se nada tivesse acontecendo. E ainda, para não falar nos programas assistencialistas que existem no Brasil. Eu acho que assistencialismo tem que se fazer para quem realmente precisa, claro, não tenha E dúvida disso. por tempo Mas determinado. tem, E por e por tempo tempo determinado. determinado, para que você dê a oportunidade que a pessoa possa trabalhar. A gente tem aí essa questão do desemprego em tese, entre aspas, baixo, 6,6%, porque não se inclui nessa taxa de desemprego as pessoas que recebem Bolsa Família. Você incluir, são o quê? 60 milhões de pessoas que não têm emprego e utilizam o Bolsa Família para poder ou complementar ou como sendo a única renda de casa mesmo. Então, assim, a realidade é uma coisa e o que se apresenta na mídia é outra completamente diferente. Mas acontece que o Brasil quebra. O ministro Haddad, ele falou isso hoje. Se não cobrar o IOF, o país para. Agora, por que deixa chegar a esse ponto? Por que não vem há 3 anos fazendo a política de corte de gastos tão necessária para o desenvolvimento do país? E complicado, complicado. E ainda se beneficia uma série de empresas que são ligadas a governo, irmão de governo, irmã, tio, primo, enfim. É bem complicado a coisa dar certo aqui nesse país. Pois é, porque, na verdade, doutor Yuri, imagine só.
os benefícios, digamos, o militar é declarado preso por bandidagem, aí, por conta de uma suposta taxa que há de desconto no salário dele, a mulher dele, aquele dinheiro que ele, não, que ele por estar preso, não pode mais receber, a mulher vai receber como pensão. Quer dizer, isso sem contar com as pensões de neto, militar e outras coisas mais. E não só de militares, mas a questão mesmo como a gente já falou, juiz, os penduricados que fazem os juízes ganhar e desembargadores R$ 500 mil, essa coisa toda. Quer dizer, é um monte de dinheiro que poderia ser trabalhado da melhor maneira para que as pessoas pudessem, para que outro tipo de conta pudesse ser, digamos, ser cobertas para evitar que coisas desse tipo que o secretário da Igualdade colocou, mas porque não é incompetência, tudo é conspirado. Quer dizer, como eu falei, não existe polarização no Brasil. Existe aquele esquema, atores xingando uns aos outros, aquela coisa toda, mas tem determinadas horas que, por exemplo, essa briga entre o Congresso e veja bem, só de emenda parlamentar obrigatório que tem que ir para eles é mais de R$ 50 bilhões. Quer dizer, Exatamente. esse dinheiro poderia servir para alguma coisa. Então, tudo isso acaba prejudicando, porque na verdade nós não temos representantes do povo, nós temos lobistas vamos dizer, de síndicos de bases falidas, em todos os sentidos, e lá eles defendem, é a bancada da bala, é a bancada do agronegócio, é a bancada evangélica, é a bancada sabe-se lá mais de quem, e por aí fora vai. Então nós temos que aprender a votar. É igual, por exemplo, no México, como nos Estados Unidos também, os juízes serão eleitos para poder exercer o papel do juiz. Então, muita coisa que acontece aí fora que a gente tem que começar a amadurecer para pensar nisso. Inclusive, eu quero me pedir, não sei se por favor, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar com você para eu discutir um determinado assunto, vamos dizer. Não é Bora privado, marcar. não é privado, é uma coisa que a gente precisa. Eu preciso, inclusive, porque se eu conseguir processar o Estado baseado em algumas materialidades estúpidas, inclusive, vamos dizer, corroboradas pelo Ministério Público, eu acho que a gente vai acabar contribuindo com muita coisa para não mudar, mas pelo menos chamar atenção para alguma coisa. Não estou dizendo que você vai fazer, mas pelo menos se tiver alguém que você indique para fazer, vai ser muito bom para que as coisas de alguma forma possam acender alguma luz, algum pisca-alerta para que algumas pessoas comecem a perceber o que realmente está acontecendo no Brasil em matéria de essas leis doidas que estão sendo criadas e que acabam, na prática, vamos dizer, acirrando mais ainda as rivalidades entre as pessoas, principalmente os oportunistas. Seguimos rompendo e seguimos caminhando. Esse é o Brasil que a gente tem, que tritura o pobre e transpira alegria simultaneamente. Infelizmente, é isso que a gente tem. Pois a diversão está acima de qualquer coisa. Mas aí tem uma história que fala o seguinte: apostar, apostar não é investimento, é divertimento. Não mesmo, viu? Vamos fechar as lojas lotéricas e acabar com as bets. Mas eles acham que a questão das bets é importante. Aquilo ali, na verdade, são verdadeiros cassinos, né? Sim, E estão faturando bilhões e bilhões de dólares. sim, Agora esquecem dos problemas que isso traz também.
o problema social, principalmente da ludopatia, né? Que são questões de vício e que são muito difíceis de resolver. Boa parte do Bolsa Família, infelizmente, já foi detectado, está indo para essas bets aí no Brasil. Fazer o quê, né? Tá difícil o Brasil, viu? Tá difícil Pois é, mesmo. infelizmente o nosso tempo se foi, Opa, mas antes de eu acabar de apresentar as lives, nós vamos voltar de novo com mais uma discussão interessante como essa, que eu acho que eu estou fazendo isso na TV comunitária de Ceilândia, puxando pessoas, e agora, como diz uma amiga minha, eu perdi digamos, a trava da língua, e se for preso por causa disso, o doutor Yuri vai me tirar. Então, vamos eu aí, quero, vamos seguindo, vamos rompendo, né? eu quero agradecer mais uma vez por Obrigado. esse bate-papo importante e aí colocar, digamos, para que você coloque as suas, vamos dizer, impressões finais para a gente encerrar por hoje. Muito obrigado pela oportunidade de sempre. O senhor tem sido muito altivo. E mandar um abraço a todos os nossos net espectadores. Sejam sempre bem-vindos por aqui. E quando tiver dúvidas, a gente vai batendo papo. Agradeço a Pois oportunidade. mas não se esqueça que eu vou lhe perturbar. Estamos em casa, o senhor é de casa. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, fica com Deus. Você também, a Stephanie, que